Bom dia, bom dia! Hoje é dia 26 de agosto de 2026, né? Hoje aqui em Itapema são 15 graus. Nós estamos aqui para fazer a leitura da Bíblia capa a capa. Essa jornada maravilhosa é o número 179, né? E estamos aqui então hoje para fazer essa leitura, para entender mais sobre o livro de 1 Crônicas, que vai do capítulo 26 e 27. Começamos um livro novo hoje que é Colossenses. Então é Colossenses de número 1, Salmos 29 e Provérbios 26, né? Então a gente deu a subidinha, já voltamos. Vamos aqui então fazer a nossa oração. E já vamos começar aqui a nossa leitura, né? Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço por esse dia, por esse amanhecer, por esse momento, agora no Teu período da leitura da Tua palavra da Bíblia capa a capa. Agradeço já por me estar permitindo estar aqui firme, forte na Tua presença, nos dê entendimento, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém, né? Então amém. Aqui nós vamos continuar lendo o livro então de Crônicas, e é interessante falar a fase, né? Davi está nos últimos anos do seu reinado. Ele já até tinha nomeado já o rei Salomão, né, o seu filho. Depois de preparar materiais para o templo e orientar Salomão, ele passa a organizar as pessoas, os recursos e as responsabilidades do reino. Não havia improviso naquilo que era dedicado ao Senhor. A presença de Deus deve estar no centro da nossa vida. Olha que bênção, hein? Mas isso não elimina a responsabilidade de administrar bem aquilo que Ele nos confiou. Então nós vamos aqui para a leitura de 1 Crônicas 26, versículo 1, os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadias, Jataniel, Elam, Joanã e Elioneai. Obed-edom, quem Deus abençoou, dando 8 filhos, eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joás, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Elsabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. Os 2 últimos eram mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Zinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse filho mais velho, e Uquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas do serviço do templo como outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos.
Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte, 4 no sul e 4 guardas que ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficava 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam aos grupos da família de Corá e de Merari. Versículo 20, 1 Crônicas 26, outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli. Jeieli, Zetã e Joel e outros 2 filhos de Ladã estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Zepuel, do grupo da família de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado como Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, Zicre foi pai de Salomite. Salomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, pelo filho Ner, por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. 1 Crônicas 26, versículo 29, deveres de outros levitas. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Issar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Abazias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron. E foram encontrados morando em Jazer, na cidade de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum em Israel. No lado leste do rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade, Manassés do leste. Capítulo 27, 1 Crônicas, versículo 1, organização militar do reino de Davi. Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, em um grupo diferente de 24.000 homens estavam de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Zobeão, filho de Jabidiel, ele era do grupo de família de Pérez e uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendentes de Aoi, Miclote era seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho de do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizabade, ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Asael, irmão de Joabe, depois o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês,
Samute, descendente de Sar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Eles, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Então aqui nós vamos para chefes das tribos de Israel. Estamos lendo aqui 1 Crônicas, capítulo 27. Chefes das tribos de Israel. Essa é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo, Ruben, chefe, Eliezer, filho de Zicre. Tribo, Simeão, chefe, Nefatias, filho de Maacá. Tribo de Levi, chefe, Asabias, filho de Quemuel. Tribo, Arão, chefe, Zadok. Tribo, Judá, chefe, Eliú, irmão do rei Davi. Tribo, Isacar, chefe, Onri, filho de Micael. Tribo de Zebulon, chefe, Ismaías, filho de Obadias. Tribo de Naphtali, chefe, Jerimote, filho de Asriel. Tribo de Efraim, chefe, Oséias, filho de Azazias. Tribo, Manassés do Oeste, chefe, Joel, filho de Pedaías. Tribo, Manassés do Leste, chefe, Ido, filho de Zacarias. Tribo de Benjamim, chefe, Zaziel, filho de Abner. Tribo de Dan, chefe, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento, por isso o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. 1 Crônicas 27, versículo 25 a 31, administradores das propriedades do rei. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei, depósitos do rei. Asmavete, filho de Adiel, depósito nos campos das cidades dos povoados e nas fortalezas. Jonatas, filho de Uzias, trabalhadores do campo. Esri, filho de Quelube, plantações de uva. Simei, da cidade de Ramá, depósitos de vinho. Zabiti, da cidade de Zefã, plantações de oliveiras e de figueiras que haviam nas planícies de Judá. Baal-Anã de Gedera, depósito de azeite. Joás, gado que pastava na planície de Saron. Sitrai, da cidade de Saron, gado que pastava nos vales. Saftaf, filho de Adilai, camelos. Obil, que era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras. Jaziz, que era de uma tribo agarita. 1 Crônicas 27, versículo 32, os conselhos do rei Davi. Jonatas tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Acmone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Uzai, Arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros de Joabe e era comandante do exército do rei. Amém? Então aqui nós finalizamos 1 Crônicas 26 e 27 e nós vamos então para o início do livro de Colossenses, Colossenses, versículo 1. E vamos ver aqui em Colossenses o que a gente pode
acrescentar nesse início desse novo livro aqui. A carta de Colossenses foi escrita por Paulo para fortalecer uma igreja que enfrentava ensinos capazes de tirar Cristo do centro. Alguns tentavam misturar a fé em Jesus com práticas religiosas, filosofias humanas e exigências que pareciam espirituais, mas diminuíam a suficiência de Cristo. Paulo escreve para reafirmar uma verdade essencial, e Cristo é suficiente. Ao longo dessa carta, veremos que Cristo é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Em Cristo encontramos reconciliação, identidade e plenitude. A vida cristã não é construída sobre regras vazias, mas sobre um relacionamento verdadeiro com Jesus. A grande mensagem de Colossenses é: quando Cristo ocupa o centro, todas as outras áreas encontram o seu lugar. Amém? Então nós iniciamos aqui Colossenses número 1, saudação, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo essa carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Colossenses 1, versículo 3, oração em favor dos colossenses. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé de que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam em Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta, é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Colossenses 1, versículo 15, Cristo e a sua missão. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia e, por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses 1, versículo 21. Sempre fiéis. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Colossenses 1, versículo 24, a missão e a mensagem de Paulo. Agora me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Amém? Então aqui fechamos o Colossenses 1, iniciamos esse livro novo, né? E que está no Novo Testamento, e nós vamos então para o devocional, que hoje é Salmos de número 29. Então, Salmos 29, Salmos de Davi, o poder de Deus na tempestade. Anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos, ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon, ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Amém? E aqui então já finalizamos o devocional de Salmos 29 e nós vamos então para Provérbios. Provérbios hoje é o Provérbios de número 26, hoje é dia 26 e hoje aqui nós vamos entender exatamente aqueles 3 grupos de pessoas que existem na palavra de Provérbios descritas pelo rei Salomão: o tolo, o sábio e os preguiçosos, né?
E esse capítulo aqui tem 28 versículos, e nós entramos ontem na terceira coletânea, que é do número 25 ao 31, que são os comportamentos, as características das pessoas nobres, dos sábios e de Deus, né? Então, aqui nós vamos ter aqui todas essas características dessas pessoas nobres e dos sábios, né? Então, Provérbios 26, o tolo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece, e ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso, Provérbios 26, versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama, ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem linha o fogo se apaga e sem mexericos a briga se acaba. Como o carvão sobre as brasas e a lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre o pote de barro e as palavras fingidas encobrem um coração mau. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então finalizamos aqui o Provérbios de número 26 com 28 versículos. Eu já postei o versículo que eu escolhi aqui no meu Instagram, no Stories. E aqui então finalizamos o livro de Provérbios 26, lembrando que a nossa live aqui da maratona da leitura da Bíblia capa a capa, ela fica gravada no @nivaldomiranda.crm, e aqui o versículo então que eu marquei foi o de número 5 do Provérbios 26. Quem manda um tolo dar um recado, não, responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Então, como a gente falou, né, o tolo não gosta de instrução, o tolo não gosta de ser repreendido, e se você realmente não responder de acordo com a tolice dele, ele vai ficar pensando que ele é realmente sábio, né? E o sábio é uma pessoa realmente que tem sabedoria, gosta de instrução, gosta de ser repreendido, gosta de cada vez mais estar aprendendo e tem realmente sabedoria. Agradecemos aqui então por esse
momento e nós vamos então encerrar com uma oração, né? Fechando os nossos olhos. Senhor, a Te rendo graças porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias e está presente conosco. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Agradeço pela leitura da Tua Palavra. Hoje foi fantástico a Tua Palavra, que nós iniciamos ali com 1 Crônicas, de capítulos 26, 27, iniciamos o livro de Colossenses 1, falamos do livro de Salmos e também agora Provérbios 26, pois hoje é dia 26. Obrigado pelo entendimento, Senhor. Obrigado pela essa maratona. Cumprimos aqui por 179 dias fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. Obrigado por esse entendimento. Fica conosco, abençoa a vida das pessoas que entraram aqui, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, Senhor, transformando, tirando todos os problemas que cada um tem e que o Senhor possa estar dando prosperidade, que eles possam estar governando também a vida e falando de Ti para outras pessoas. Abençoa as pessoas que verão, abençoa já a minha viagem, que o Senhor me dê realmente o livramento nesse dia. Fica conosco, é a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado. Amém, né? Então, amém. E nós aqui encerramos, né? O João Batista que entrou, vai ficar gravado, que Deus abençoe, né? Fizemos a leitura aqui na Maratona da Bíblia capa a capa, todos os dias às 5 horas da manhã, né? E aqueles que me seguem lá que está no grupo do WhatsApp, têm acompanhado tudo isso aí. Então, até amanhã, que Deus abençoe a cada um de vocês.